Daniel capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7, nos fala sobre os companheiros de Daniel na fornalha de fogo. Às vezes nós não estamos dentro de uma fornalha de fogo, mas estamos passando por problemas tão semelhantes, né? Não em meio ao fogo, não dentro de uma fornalha, mas com problemas sérios a serem resolvidos, e só Deus para estar conosco. Amém? Amém? Todos acharam? Daniel, sim. Então nos diz a palavra do Senhor no capítulo 3 de Daniel. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-o no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Até aqui. Senhor nosso Deus, às vezes nós estamos passando por problemas e percebemos que as nossas próprias forças, as nossas possibilidades, a nossa situação financeira, a nossa condição financeira, não tem capacidade de nos livrar. Por mais que busquemos ajuda a homens, nós não temos como resolver, nem ninguém tem como resolver os problemas aos quais muitas pessoas têm passado, mas quando voltamos os nossos olhos, os nossos pensamentos a Ti, e abrimos os nossos lábios em oração e petição ao Senhor, o Senhor faz. Como esses homens, ó Deus, que foram lançados dentro dessa fornalha, uma grande multidão, grandes autoridades foram convidadas a estarem presentes nessa consagração dessa imagem, mas aqueles que pertencem a Ti, aqueles que são do Senhor, não se curvam diante de imagens, porque elas não agradam aos Teus olhos. Mesmo sabendo esses homens que grandes ou terríveis coisas poderiam acontecer, como foram lançados dentro daquela fornalha, não temeram mal algum, porque o Senhor estava com eles. Então, ó Deus, essa mesma força, esse mesmo desejo que aqueles homens tiveram, nós queremos ter no nosso coração. Em não curvarmos as nossas cabeças, mas levantarmos os nossos olhos aos céus, porque de Ti vem o socorro para cada um de nós. Guarda-nos, ó Pai querido, ampara-nos e protege-nos, porque nós
somos o teu povo, somos ovelhas do teu pastoreio. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos pela tua presença, pelo teu Espírito Santo e pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo, que hoje temos sobre cada um de nós. Aqueles homens não tinham o sangue do teu Filho Jesus sobre eles, mas tinham a fé, a confiança no Deus de Israel. Nós te louvamos em nome de Jesus, e que todos digam amém e amém. Você pode tomar o teu lugar. Eu estava comentando essa semana, esse final de semana, e surgiu a oportunidade de eu perguntar algo que eu já até falei aqui. Qual o pecado mais antigo? Eu já até falei isso aqui. E em seguida eu respondi que o pecado mais antigo, um dos terríveis pecados, não que os outros sejam maleáveis, não que os outros sejam simples, não, pecado é pecado, mas o pecado mais antigo é o pecado da desobediência, né? E esse pecado, até perguntei para uma pessoa, e ela falou, não, esse pecado começou no Éden. No Éden foi uma continuação, mas o pecado da desobediência começou no céu, não é? E quando a gente fala que começou no céu, as pessoas regalam os olhos, não é? Mas no céu, é no céu. Quando Lúcifer se rebelou contra Deus, desobedecendo a Deus, não é? E esse pecado é tão terrível que ele não só machuca, ele não só fere ao desobediente, mas também ele arrasta uma terça parte daqueles que dizem servir a Deus. Como Lúcifer, através da sua desobediência, ele arrastou a terça parte das estrelas do céu, ou seja, dos anjos de Deus. Era aqueles que há aquele motim, levanta um motim, uma discussão, né, um debate, e através daquele debate muitos ficam meio conturbados, na sua mente não está firmada em Deus, e isso existe muito no meio do povo de Deus, né? Pessoas que estão dentro das igrejas, mas infelizmente, não é, a sua mente não está totalmente firmada em Deus, falta-lhe alguma coisa, né? E quando eu falo que falta-lhe alguma coisa, o coração não está preenchido com o Espírito Santo de Deus. Então, qualquer vento de doutrina que vier, leva, não é? Você, às vezes, está se firmando em Deus, ainda não está totalmente, Deus está te preparando, você está saindo num mundão de coisas horríveis que você estava fazendo lá fora, aí vem um enviado de Lúcifer, né, para mudar a sua maneira de pensar, mudar os seus pensamentos. Você fica naquela balança, mas será que é? Será que fulano falou? Será que é aquilo mesmo que Beltrano falou? É por isso que eu não sou muito a favor, eu nunca fui, né, de ficar visitando igrejas. Se você me vê em outra igreja, é porque eu fui convidado para pregar. Eu visitar a igreja, eu não vou. Porque cada um fala de um jeito. Se você for lá e a pessoa pregar sobre o Apocalipse, você vai sair de lá com sua cabeça baratinada, não é? Porque só no livro de Apocalipse tem mais de 43, se eu não me engano, interpretações, não é? Cada um interpreta a sua forma, a sua maneira. Então, se você vai numa igreja hoje, vê uma mensagem sobre o Apocalipse, vai na outra, vê outra, você vai ficar confuso, não é? Então, a ovelha tem que ficar dentro do seu aprisco. A ovelha não tem vários apriscos, ela tem o seu aprisco, ou seja, para onde o Espírito Santo a colocou, e não ficar pulando, né, de galho em galho. Não é? Então, isso não é bom. Então, queridos, voltando à disciplina, o Senhor, Ele disciplina quando nós deixamos de obedecer. Ele disciplina. Mas tem muitas pessoas que não aceitam a disciplina, mesmo sabendo que ela está vindo de Deus. Não aceita. Mas olhando para esses homens, esses amigos de Daniel, nós vemos que aconteceu o que aconteceu, eles viram acontecer uma grande construção, não é? Ao elaborar aqueles homens, aquela grande estátua, mas o coração deles não estava naquela estátua, por mais bonita, por maior que tenha sido, não é? De ouro, disso, daquilo, mas o coração daqueles homens não firmou-se naquela estátua. Não teve como. Então, nós vemos que aqueles homens eram filhos disciplinados,
Eram homens que olhavam para Deus, mesmo não vendo, mas com certeza sabendo das maravilhas que Deus havia feito com o povo dele, saindo do Egito. Esses homens, podemos chamá-los de filhos disciplinados. Mas, se eles não fossem disciplinados e não fosse filho de Deus, Deus não tinha como dar ou colocar dentro do coração deles a falta de medo, vamos colocar assim. Porque mesmo sabendo eles que a fornalha seria aquecida 7 vezes mais para lançar os desobedientes, não desobedientes a Deus, mas desobedientes a Nabucodonosor, mesmo eles sabendo que aquela fornalha estava lá 7 vezes mais, eles não temeram. E eu voltando para as nossas vidas, para os nossos dias, para a vida de muitas pessoas, não só eu, mas nós, podemos colocar assim, nós nos preocupamos com pequenas coisas. Nós nos preocupamos e tememos coisas tão pequenas, tão insignificantes. E esquecemos de agir como esses homens que abriram os seus lábios e falaram: olha, se o meu Deus quiser me salvar, Ele me salva. Só faltou eles falarem assim: olha, se o meu Deus quiser estar comigo lá dentro da fornalha, Ele vai estar. Se Ele não quiser, Ele não vai. Mas olha, o rei, ele poderia ter falado assim, mas olha, o rei, se eu morrer, minha alma vai para Ele, vai estar com Ele. Mas voltando um pouquinho, nós vemos também que Deus, Ele disciplina os filhos. E muitos não aceitam. Mas Deus não disciplina os bastardos. Deus não disciplina, Ele deixa. A disciplina é um ato de amor. Ainda, querido, que misturada com lágrimas, ainda que você sofra com a disciplina, nós devemos baixar a nossa cabeça, curvar a nossa cabeça diante do Autor da vida e falar para Ele: Senhor, a minha vida está em suas mãos. Mesmo que eu tiver que passar pela fornalha de fogo ardente, a minha vida é tua. Os filhos são os que compreendem e aceitam os conselhos que vêm do Senhor. Os verdadeiros filhos, eles compreendem, eles aceitam, não questionam, obedecem e praticam. Voltando à rebelião, à confusão, à desobediência que houve nos céus, só para a gente analisar, né? Não estávamos lá, mas entendemos através da palavra. Eu acredito que Deus tenha voltado ou mandado um dos seus querubins, serafins, a Lúcifer, e falado para ele, não está na Bíblia isso, mas olha, sossega aí, você não está vendo que o Senhor é o Todo-Poderoso? Sossega. Mas a rebelião, a vontade de ser igual ao Todo-Poderoso no coração de Lúcifer era tão grande que ele não se importou, ele não estava mais se importando com o que poderia vir. E entre a humanidade, queridos, não é diferente. Não é diferente. Tantas pessoas que querem ser maiores do que as outras, tantas pessoas que esquecem que elas são limitadas e querem sempre mais, não olham para as suas próprias condições, para as suas próprias forças, mas querem sempre mais, querem fazer até melhor do que os outros. Olha para você, não, mas se fosse eu faria melhor. Se fosse eu fazia do jeito assim, desse jeito, assim, assim, assado. Fulano não faz bem, não é? Isso não existe só lá fora, não. No meio do povo de Deus. E isto tem afastado a falta de disciplina, a falta de compreensão, a desobediência, no modo geral, tem afastado muitas pessoas do caminho do Senhor. Tem entristecido pessoas.
Todos que obedecem e compreendem a correção de Deus são abençoados. Todos que vivem segundo a palavra de Deus recebem a misericórdia de Deus, amém? Se você vive segundo a palavra de Deus, você com certeza está recebendo a misericórdia. As mãos de Deus estão sobre vocês, sem deixar jamais a dúvida entrar em nossos corações. Ora, a fornalha está acesa. Se você não se curvar, se você não fizer o que o rei Nabucodonosor está fazendo, você vai ser lançado da fornalha. Então que eu vá para a fornalha. Então que eu vá. Eu creio em um Deus Todo-Poderoso. Ele vai me livrar mesmo em meio ao fogo. Tem pessoas que Deus evita que ele passe por problemas, mas outros Deus salva, liberta, retira do problema. Não é verdade? Então, muitos, aliás, todos, né, que fazem, que obedecem à vontade do Senhor, eles são abençoados. Mas a desobediência, ela gera maldições. A desobediência causa dor. A desobediência, às vezes, no coração, na vida de muitas pessoas, traz arrependimento. Mas, às vezes, é tarde demais. Então, o que devemos fazer? Nos curvarmos diante de Deus. Falar para o Senhor das nossas necessidades. Abrirmos o nosso coração e falar para Ele que nós não temos condições alguma de fazer qualquer coisa com as nossas próprias possibilidades, com as nossas próprias forças. Não tem como. E quando nós abrimos o nosso coração e falamos para o Senhor, grandes coisas acontecem. Sabe por quê? Porque Ele vai falar, olha, o meu servo, essa minha serva, esse meu servo, ele está declarando para mim, mesmo sabendo Ele todas as coisas, que nós não temos força, nós não temos capacidade alguma de realizar qualquer coisa na nossa vida sem Ele. Se observarmos Israel, nós vamos notar que o tempo de prosperidade e crescimento foi durante o reinado de homens que andavam na presença de Deus. O tempo que Israel foi mais próspero, né, foi no tempo em que pessoas, reis, andavam na presença do Senhor. E o crescimento ele foi durante o reinado de homens que faziam a vontade dele. Israel cresceu. Israel prosperou. Então vemos que se precisamos sermos abençoados, jamais podemos sair da presença de Deus. Amém? Quando nós estamos ligados com Deus, quando nós estamos na presença do Senhor, quando a nossa mente está calada, mas está ligada com Deus, as mãos de Deus com certeza estão sobre nós. Quando nós estamos com o nosso espírito ligado ao Espírito Santo do Senhor, pedindo ao Senhor que venha nos fortalecer, porque às vezes nos falta força, nos falta coragem, nos falta ânimo. Quando olhamos ao nosso redor e vemos o caos acontecendo, e vemos que as nossas condições são precárias, e que não adianta eu levantar qualquer coisa, não adianta você tentar fazer qualquer coisa, que você não vai conseguir nada. Aí voltamos para Deus e falamos, Senhor, e aí? Eu não consigo, eu não sei por onde começar, eu não tenho forças, estou sem autoridade, estou sem isso, estou sem aquilo, então o Senhor resolve. E Deus começa a mover as suas mãos, Deus começa a mover o seu Espírito dentro de nós, e as coisas acontecem segundo a sua vontade. Mas vemos também que, quando Israel passou por problemas seríssimos, sempre aconteceu quando um homem, ou um rei, um líder, se desviava.
quando até mesmo aquele que não obedecia ou fazia a vontade de Deus, fazia coisas terríveis entre o povo de Deus. Então as coisas começavam a acontecer de uma forma totalmente contrária, e eu quero falar para vocês, querido, não é diferente. Acontece na sua casa, acontece na minha casa, acontece na vida daqueles que estão espalhados pelo mundo, que servem a Deus. Começam a acontecer coisas contrárias à vontade de Deus, e quando acontecem coisas contrárias à vontade de Deus, a nossa vida emperra. É como o pecado de Miriam, né? Desobedeceu, quis ser igual a Moisés, e estagnou a igreja em meio ao deserto. Estagnou o povo, parou-se o povo por causa de uma desobediente. Então a nossa vida tem que ser na obediência. Então vou repetir, sempre que um rei se desviava, ou desobedecia a Deus, ou fazia o que era mal perante o Senhor, o povo se corrompia e sofria amargamente. Então, queridos, há uma responsabilidade muito grande para quem está à frente de um ministério. Há uma responsabilidade muito grande para quem está à frente de uma igreja. Há uma responsabilidade muito grande para as pessoas que sobem num púlpito para pregar a palavra de Deus. Há uma responsabilidade muito grande para as pessoas que guiam as ovelhas do Senhor dentro do aprisco do Senhor. É uma responsabilidade. No tempo do cativeiro, todos, até mesmo o rei e os sacerdotes e todo o povo estavam mergulhados no pecado da depravação moral. E o povo de Deus, o povo israelita, começou a passar por problemas seríssimos. Por quê? Porque tinham os seus corações, dentro do seu coração, a perversidade. Tinha dentro dos seus corações aquilo que era mal. Mas, pastor, para aí, eram povos que se diziam de Deus, eram povos que se voltaram para Deus, mas dentro do... Não basta ser apenas, queridos, não basta para nós abrirmos os nossos lábios e falarmos, eu sou do Senhor. O Senhor é o meu proprietário, é o meu dono, eu sou propriedade dele. E não fazermos a vontade do Senhor. Não é o bastante. Não. Temos que ter o nosso coração limpo. Temos que termos o nosso coração voltado para Deus. Vou ser mais preciso. Temos que estar ligados ao coração de Jesus. O nosso coração tem que estar interligado ao coração de Jesus. O nosso corpo tem que estar ligado ao coração de Jesus. A nossa mente tem que ser a mente de Cristo, porque só assim podemos ser santos, como Jesus disse que é, e Ele é. Não tem outro jeito. O inimigo, ele não tem poder para tomar os bens espirituais. O inimigo, ele não tem poder para tomar os nossos bens materiais dados por Deus aos seus servos, mas o próprio Deus entrega nas mãos inimigas. Ele não tem poder para tomar. Mas muitas pessoas têm perdido os seus bens porque o próprio Deus dá. Tira daquele o qual ele deu e entrega ao inimigo. Por quê? Porque Deus vê a desobediência no coração de muitas pessoas. Como Deus entregou os utensílios do templo. Não foram lá e pegaram. Não, Deus entregou, Deus permitiu que os utensílios do templo fossem tomados. E todos os bens de Jó, incluindo seus filhos, Deus permitiu, não foi? Lúcifer foi lá e pediu. Ele tem tudo. Por isso que ele não blasfema na tua face. Tira tudo dele. E Deus vai lá, tira. Pode tomar tudo dele, só não tira a vida. Mas pode tomar tudo dele. O inimigo tomou com suas próprias forças? Não. Deus permitiu que fossem tirado tudo de Jó.
incluindo seus filhos. Mas na obediência, aí é que é o maravilhoso. Mas na obediência, Jó recebeu tudo em porção dobrada. Tudo que havia perdido, Deus deu de volta em porção multiplicada. Queridos, às vezes nós perdemos alguma coisa, mas Deus vem com algo maior e melhor. Deus nos dá em porção multiplicada como deu a Jó, como permitiu que ele viesse a ter tudo. Até filho, não os mesmos, claro, mas filhas lindas, filhos sábios, bens materiais, espirituais, eu não quero nem entrar em detalhes, porque o homem estava podre, caindo as suas peles apodrecidas, dores de tumores terríveis, coceiras em todo o seu corpo, o qual ele não tinha nem unhas mais para coçar, porque não podia, pegava cacos de telha para coçar o seu corpo de tanta coceira e dor que sentia. Mas não blasfemou contra Deus. Mas para um pouquinho, olha para dentro de você mesmo e analisa a sua vida. Quantas vezes nós reclamamos com Deus por coisas tão pequenas, por uma dorzinha de cabeça lá longe. Senhor, mas eu sou teu servo, eu estou dentro da tua casa. Hoje mesmo eu levei meu dízimo lá, e o Senhor está permitindo que me venha essa dorzinha de cabeça? Ah, Senhor, assim não dá. Não tem um jeitinho, não, Senhor, não tem. O homem estava podre, cheirando mal. A sua própria mulher o amaldiçoou. Aliás, desejou a morte para ele. Amaldiçoa teu Deus e morra. Mulher, tu fala como uma louca. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito sejas o meu Deus. Essa pregação de hoje que o Espírito está trazendo aos nossos corações é para analisarmos aquilo que nós estamos deixando de fazer, ou aquilo que estamos fazendo desnecessariamente. Queridos, o tempo está chegando ao fim. Se Jesus não vier, nós vamos. Estou cansado de falar isso aqui, ninguém fica aqui para semente. Se Jesus não vier hoje, nem amanhã, levar muitos anos para voltar, que eu não acredito nisso, nós vamos. Se ele não vem nos buscar, ele nos chama. Se ele não vem para arrebatar a sua igreja, ele arrebata de um a um e vai todo mundo. Os anos vão passando e as fisionomias vão mudando. Os anos vão passando e as pessoas vão se renovando dentro da igreja, porque não podem ficar, e não vão ficar, nós não vamos ficar aqui eternamente. Não é isso? Então nós devemos estar em constante oração, perseverança e fé, ou fé e perseverança, para que quando o Senhor nos chamar, nós temos no nosso coração, na nossa mente, a certeza de que vamos para Ele. Mas a desobediência, bem longe, bem distante de cada um de nós, porque é ela que nos afasta da presença de Deus, como afastou Lúcifer do céu. Daniel capítulo 1, versículo 1 ao 3. A palavra de Deus nos diz, Daniel capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, que no ano 3º do reinado de Joaquim, o rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá. Foi o Senhor que entregou. E alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levantou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Não é o Deus Todo-Poderoso, não. Deus maligno, não é?
foi retirado, Deus permitiu. Deus permitiu. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Olha, até foi levado tanto os filhos de Israel da linhagem real como dos nobres. E não foi a força, não foi o poder do rei. Não, foi Deus. Foi Deus. Mas muitas pessoas, quando perdem qualquer coisa, mas o diabo tirou. Se o diabo tirou de você é porque você deixou. Porque se você e eu estivermos guardados, preparados, o diabo não vai tocar em nada. Ele não tem esse poder, amém? Ele não tem. Mas de acordo com a vida que levamos, com a desobediência que causamos a Deus, o próprio Deus dá. O próprio Deus tira. Porque o ser humano ele tem uma força, uma forma, não é, de tudo acusar o diabo. Eu sei, não sou advogado do diabo, não. Ele é terrível. Ele aproveita as oportunidades para tirar de você, sim. Tem pessoa que defende o diabo até debaixo d'água, né? Mas eu não, ele é terrível. Mas tem coisas que o próprio Deus permite que ele tire. Então, amados, nós devemos que estarmos atentos, alertas, apercebidos, não desapercebidos, como aquelas 10 virgens, para que ele não toque na nossa vida, para que não percamos nada daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Não é nosso, nós apenas recebemos para usufruirmos, vai ficar aí na terra. Mas enquanto temos em nossas mãos, nós temos que pedirmos ao Senhor para nos capacitarmos, para podermos cuidar daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Amém? O povo de Deus não é derrotado pelo inimigo, mas pelos seus atos pecaminosos, pelas suas desobediências, como por exemplo, Judá não caiu. Mas Judá caiu. Não, Judá não caiu, Judá foi entregue. Nabucodonosor não prendeu o rei, Deus o entregou em suas mãos. Só recapitulando, os utensílios da casa de Deus não foram saqueados. Não foram, você leu comigo ali, foram entregues ao inimigo pelo próprio Deus. Então, queridos, se Deus às vezes permite isso, é porque a desobediência está alojada no nosso coração e na nossa mente. Se vivermos segundo a palavra de Deus, Deus jamais vai dar uma ordem ao diabo para tomar qualquer coisa que pertence a você. E depois não precisa ir para qualquer culto de prosperidade, porque você não vai ser próspero. Deus não quer, e aí, quem vai mudar? Não, mas eu vou para um culto de prosperidade, porque, olha, o pastor Deus só prega mensagem que às vezes machuca o meu coração. Eu vou para um culto de prosperidade, vou procurar um que eu quero ser próspero. Não vai ser, porque Deus não quer, foi Ele que tirou. Ele só vai dar quando você voltar para Ele e falar para Ele, olha, Senhor, a minha vida está em suas mãos, eu vou fazer, eu quero fazer, eu tenho que fazer, porque eu te amo, eu sou teu, a minha vida vai ser totalmente voltada para ti. Aí Deus começa a abençoar, como abençoou o Jó. Aí você vai até se espantar, mas eu tinha só um, e agora eu tenho 2. Eu perdi um e ganhei um melhor. Por quê? Porque Deus entrou na causa. Todos os que causam ou envolvem-se com escândalos, ou são obstáculos, ou servem de empecilho ao bom êxito do caráter do reino dos céus, e que impedem a outros de praticarem os princípios das doutrinas de Cristo, me perdoe. Se alguém faz isso, a recompensa é o Hades, é o inferno. Se alguém é usado para atrapalhar,
para minar a fé, para minar a confiança, a certeza das coisas que os olhos não veem, mas são reais diante de Deus. Aqueles que são usados para isso, eles só têm uma recompensa: o Hades. Queimar eternamente com Satanás. Certo dia, alguém entrou em uma conversa comigo, e a pessoa me perguntou assim: mas pastor, eu não entendo, por que Deus preparou o inferno? Por que Deus poderia não ter feito isso? Eu falei: olha, se ele não tivesse feito, Lúcifer não poderia ser expulso dos céus, não é? Se ele expulsou, ele tem que dar uma casa para o tal indivíduo, não é? E ele não criou o inferno para homem, para ser humano nenhum. Ele criou o inferno para Lúcifer e seus anjos, seus seguidores, seus demônios, não é? Agora, existem pessoas que não querem Deus. Existe pessoa que tem ojerias à luz dos céus. Ela quer as trevas. Se Deus não tivesse feito, como? Para onde iria? O que Deus faria? Então Deus já preparou tudo para Lúcifer. Agora as pessoas escolhem quem ela quer servir, não é verdade? Então eu vou repetir: todos os que causam ou envolvem-se em escândalo, ou são obstáculos, ou servem de empecilhos ao bom êxito do caráter do reino dos céus, e impedem ou tentam impedir a outros a praticarem os princípios da doutrina cristã, a recompensa é o Hades. Dura a palavra, mas que é preciso falar. A igreja do Senhor precisa acordar. Ela não pode viver naquela mesmice de que tudo é maravilhoso, de que Deus não age com mão de ferro. Sim, Deus age sim. Tem momento que a mão de Deus pesa. Mas pesa por quê? Porque Deus gosta, porque Deus quer de pesar a mão dele? Não. A mão de Deus pesa devido à desobediência do seu povo. Quantos aqui estão vendo aquela série de Moisés? Às vezes eu vejo, às vezes não, mas a história é bem conhecida. Quantos estão vendo? Vocês viram como é que Deus age? E vão ver muito mais ali. Serpentes abrasadoras, eu acho que não passou ainda, né? Não passou. Serpentes abrasadoras que Deus lançou contra aquele povo desobediente. A terra que vai abrir, vai engolir Corá, né? Os 3 lá e mais uns 200 lá que estão com ele. A terra vai abrir. As serpentes, quando Deus enviou, e Moisés ficou lá pedindo, vai passar isso ainda, né? Eu acho que não passou. Deus, olha, levanta aí a Neostã, pega um pedaço de metal retorcido, ou seja, um pedaço de metal que não tinha forma, mas estende numa vara no meio do deserto, entre o povo, e quem for picado por essas serpentes abrasadoras, porque morria mesmo, não tinha jeito, olhando para essa serpente de bronze, a Neostã, será curado. Nem sonhava Jesus vir, sofrer, morrer, ser ressurreto, não, nem sonhava. Mas Moisés obedeceu à voz de Deus e levantou aquele pedaço de metal retorcido, como uma serpente na ponta de uma haste, que representava Jesus Cristo como Senhor em sua cruz. E quem olhava para aquela serpente ficava curado na hora. O nosso Deus é misericordioso, gente. Os males que vêm sobre o teu povo, sim, desobedientes, Deus tem a solução através do pedido de perdão. Então não há nada que Deus não possa fazer. Amém? Ele tem o melhor para nós. Fala para o teu irmão, ele tem o melhor para você, meu irmão.
Ele tem o melhor para nós. Mas nós nos desviamos da presença de Deus. Deixamos de fazer conforme a palavra tem nos ensinado. Mas diante das circunstâncias, muitos agem como aqueles reis, até mesmo como Davi, que não deviam rasgar, reis, pessoas, servos, sacerdotes, que não deviam rasgar as suas vestes diante de Deus. Para que adianta rasgar as vestes? De que adiantaria colocar pano de saco? De que adiantaria colocar cinza sobre o alto da cabeça? Como símbolo de humildade, de arrependimento? Não, Deus nos pede a rasgar os nossos corações e não as nossas vestes. O rei, ele não rasgou o seu coração diante dos problemas, rasgou as suas vestes, pois era costumes naquela época de rasgarem as suas vestes. Mas ao ouvir, porque ao ouvir a mensagem de Deus, o rei rasgou a palavra do Senhor e queimou-a e mandou prender os profetas. Sempre que alguém se endurece ou deixa de ouvir a palavra, o juízo de Deus vem sobre ele. É Deus, não é o diabo. E o diabo aproveita, não é? E entra de sola. E às vezes não há tempo de arrependimento. Deus é quem faz todas as coisas. A Bíblia nos diz que Deus é quem abre a ferida e fecha a ferida. A Bíblia não nos diz que Satanás abriu a ferida e fechou ele a ferida. A Bíblia não diz que Satanás abriu a ferida e Deus fechou a ferida. Não, ela nos diz que Deus abre a ferida e ele fecha a ferida. Mas quando ele abre a ferida, é porque a pessoa está em pecado e Satanás entra e acaba com a pessoa. Então, queridos, nós temos que abrirmos os nossos olhos. Temos que abrir a nossa mente, o nosso coração diante de Deus. As pessoas incrédulas podem duvidar e destruírem a palavra de Deus e lançá-las no fogo, mas não podem evitar o juízo de Deus sobre as suas próprias vidas. Não podemos. Somente o arrependimento leva o homem a Deus, mas o pecado afasta a nossa vida, afasta o pecador de Deus. O pecado, ele trouxe destruição sobre Jerusalém. Foi o pecado que causou a destruição do templo. Foi o pecado dos homens. Só os loucos zombam dele. Amados, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não é horrível coisa cair na mão de Satanás, não. Porque quando cai através do pecado nas mãos de Satanás, o nosso Deus é poderoso para resgatar. Ele é poderoso para tirar. Mas quando cai nas mãos do Deus vivo, ninguém pode tirar. Ninguém. Ah, mas o diabo, eu estou com medo, porque se eu cair nas mãos dele, como é que vai ser? Deus é poderoso para tirar. Deus é poderoso para resgatar aquele que ele tem preso em grilhões, em correntes. Mas aqueles que estão presos apenas na palavra do Altíssimo, ninguém tira. Só Ele mesmo, só o Senhor. Então a nossa vida tem que estar, o quê? Voltada para Deus. O nosso coração, a nossa mente tem que estar ligado ao coração de Deus. É Ele, é o Senhor Deus Yahvé. É o Deus de todas as coisas. É o Deus de toda a eternidade. É o Deus que se assenta no mais alto céu, no mais alto trono. É o Deus que nada nem ninguém o sobrepuja. O sobrepuja está, ou seja, está maior, além da altura do Senhor. Não é do seu tamanho, não. Além do seu poder. Mas, querido, o homem está barganhando o abençoador pelas bênçãos.
É o que estamos vendo por aí, pessoas barganhando o Senhor pelas bênçãos. O povo de Judá deixou de confiar no Deus vivo para confiar no templo. O templo não salva ninguém. Temos que tê-lo para nos reunirmos. Mas não há salvação no templo. Não há salvação que venha do templo, não. Não importava as condições que viviam, mas achavam que o templo os salvaria. Onde não há santidade, não há vitória. E a santidade está dentro do seu, do meu, do nosso coração. Sem essa santidade, jamais veremos a Deus. Onde há desobediência, sobrevém o juízo, e não as bênçãos de Deus. Deus está pronto a nos abençoar. Deus está pronto a fazer qualquer coisa por nós. Deus está pronto a mudar a sua vida, dar uma viravolta na sua vida. Deus está pronto a tirar todos os obstáculos, toda a tristeza, toda a doença, tudo aquilo que tem perturbado o nosso coração. Deus está pronto a fazer, mas tem que haver obediência. Fala para o teu irmão, meu irmão, tem que haver obediência. Se não houver, Deus não faz. É esse Deus que nós servimos. Ele não pede coisa difícil, Ele pede alguma coisa difícil para você. Deus já te colocou contra a parede e falou, olha, se você não fizer isso, assim, assim, você não vai ter salvação. Deus já fez isso? Não. A obediência está é tudo. Porque se você é obediente, você vai fazer tudo conforme a vontade de Deus. Se você é obediente, você não será expulso do céu. Quem Ele tinha de expulsar, Ele já expulsou. E esse que Ele expulsou está ao seu derredor, rangendo os dentes como um leão, querendo te tragar. Esse que foi expulso por Deus dos céus, ele não se contenta, ele não aceita dele ir sozinho para o inferno. Esse que foi expulso do céu, ele não concorda por ele não ter um corpo habitável. E você tem. Esse que foi expulso do céu, ele não aceita que para ele não tem perdão. E para você que é pecador, nós somos pecadores, não praticantes do pecado, para nós há salvação através do arrependimento. E o diabo não gosta, o diabo não quer. E não pense em você que você como serva e servo de Deus, que ele desistiu de você e de mim. Não, queridos, quanto mais você se chegar para Deus, mais você vai ser tentado. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai ser tentado pelo diabo. Mas quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais a mão dele nos alcança e nos abraça. E o Senhor fala, essa é a minha filha amada, esse é o meu filho amado. As setas do diabo podem vir contra você e contra mim de todos os lados, mas elas não nos atingirão. Por quê? Porque o sangue de Jesus está nos cobrindo. Esse sangue é o nosso escudo, invisível para você. Olha para o teu irmão, vê se ele está vermelho. Olha para ele, a não ser que esteja de blusa vermelha mesmo, não é? Mas olha para ele, ele está vermelho? Está não, né? Mas o diabo, quando olha para nós, ele te vê vermelhinho, como aquele sangue que desceu de Jesus lá na cruz, no Calvário. E ele não pode. Ele tenta, mas ele não consegue. Deus perdoa o pecador, querido, mas não tolera o pecado. Não tolera. Os filhos de Eli eram homens impuros, eram homens adúlteros e malignos, lidavam com o sagrado, os filhos de Eli, do sacerdote, mas eram profanos, perderam o temor a Deus, fazendo a obra de Deus, mas perderam o temor a Deus. Estavam no templo, mas viviam na prática do pecado e na sua religiosidade, queimavam incenso, mas o fogo do altar era fabricado. Queridos, fogo no altar não precisa você ficar pulando aqui em cima.
Fogo de Deus no altar é fogo que queima o inimigo. Fogo fabricado é aquele que você vira cambalhota, grita, pula, faz não sei o quê. É fogo fabricado, é fogo do homem, é fogo criado na terra. O fogo de Deus não é da terra, o fogo de Deus é do céu. É o fogo que o inimigo não consegue. Aí você vai orar para um cara que pula, que faz tanta coisa, cai endemoniado. Deus tem o melhor para nós, e o fogo que tem que estar no altar é o fogo de Deus, é o fogo dos céus, e não fogo fabricado. Fogo fabricado é fogo em palha, pega fogo e apaga rapidamente. Quando perdemos os tesouros espirituais, a perda dos tesouros materiais vem como sinais da disciplina de Deus. Quando você perde o fogo do Espírito, quando você perde os tesouros espirituais, que é a presença de Deus, a perda dos tesouros materiais vem como sinal da disciplina de Deus. Não podemos facilitar, não podemos perder os nossos bens espirituais, não podemos perder a nossa confiança e nem a intimidade com Deus. Não podemos. Não podemos perder essa confiança. Se você for lá, para a gente terminar, lá em Apocalipse, capítulo 2, onde nos fala da igreja em Éfeso. Eu quero ler o capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1 ao versículo 7. Lá no finalzinho, Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que de si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os que achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, retira o Espírito Santo de Deus do coração dessa pessoa. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aí o 7 fecha falando o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem é essa árvore? Jesus. Nós devemos nos alimentarmos de Cristo Jesus. É Ele. Mais ninguém, nenhum outro ser tem como alimentar o povo escolhido por Deus para servi-lo. Ninguém pode alimentar, só Jesus. O mesmo Deus que usa a vara, queridos, o mesmo Deus que corrige os filhos, esse mesmo Deus que usa a vara também a quebra, quando o servo se lembra que é apenas um vaso usado por ele. Nabucodonosor comeu capim com os animais. Desobediência. Porque pensou que o poder estava em suas mãos. Jamais pense que você é poderoso por si só. É Deus quem dá todas as coisas. A Babilônia foi derrubada porque o rei Belsazar zombou. Zombou de quê? Dos vasos do templo. Levou, foi permitido, zombou, fez uma zombaria. E nós não podemos esquecer que somos vasos na mão do oleiro. Deus faz na sua vida o que Ele quiser. Deus te quebra todo e faz de você um novo homem e uma nova mulher. E quando Deus faz isso,
você não é mais a mesma pessoa, e as pessoas que te virem vão falar, poxa, como fulano mudou. Olha só a diferença. Porque Deus te fez um novo homem e uma nova mulher. E se você foi feito um novo homem e uma nova mulher, Satanás não pode te encarar. Ele pode tentar olhar, mas o brilho de Cristo Jesus que está em cada um de nós ofusca os olhos de Satanás, e ele tem que partir em retirada. Ele não vai poder, ele não pode, ele não tem condições de fazer nada contra a vida daqueles que são verdadeiramente de Deus. Então levanta a tua mão e fala, eu sou verdadeiramente de Deus. Aleluia, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu sou o santuário do Deus vivo. Eu sou essa propriedade peculiar. Eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus dos céus. Esse Deus que me salvou e que tem um lugar preparado para mim no céu. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele é Deus. Os nossos olhos têm que estar firmados neste Deus. Não podemos nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas caminharmos com os nossos olhos fitos em Jesus, porque Ele é Deus. Amém? Tem alguém que queira Jesus, tem alguém que queira fazer uma aliança com esse Deus nesta noite, que ainda não tenha feito? É só levantar a tua mão, eu vou estar orando por você. Se você olha, pastor, eu nunca levantei a minha mão para aceitar Jesus como meu Senhor. Tenho até dúvida. Sou dele mesmo? Nunca fiz isso. Tem alguém aqui, eu gostaria de orar. E orando por você, sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou pedir? Pedir ao Senhor para escrever o seu nome no livro da vida. Quem não tem o nome no livro da vida, tem o nome no livro da morte. Ah, meu nome não está escrito no livro da vida, eu nunca aceitei Jesus como meu Senhor. Está escrito no livro da morte. Se for embora agora, não adianta chegar para Jesus e falar, não, mas você esteve lá na igreja, no dia tal horário, o pastor fez essa pergunta, você não aceitou, por quê? Está pensando que Deus vai ter misericórdia de você lá? Tem não. Deus só tem misericórdia de nós aqui enquanto vivemos. Deus só é o nosso advogado enquanto vivemos. Depois que os nossos olhos fecham, nosso espírito sai, Ele é nosso juiz. E Ele não vai mais advogar a sua causa depois de morto. Ele vai te julgar. Ou entra, ou desce. Ou entrai-vos, bendito meu Pai, assentai-vos à mesa, ou apartai-vos de mim para o fogo eterno. Não tem esse negócio de pena. Hoje Ele tem. Tem tanto carinho com você e comigo, que Ele entregou-se na cruz para nos salvar. Todos já aceitaram Jesus? Então vamos ficar de pé. Todos já fizeram esse plano de vida eterna? Então fique de pé e vamos orar ao Senhor nosso Deus, e depois louvarmos a Deus, terminando o culto. Curva a tua cabeça. Se há alguma coisa que te perturba, se há alguma coisa que tem entristecido o seu coração, fale com Deus. Ele está te ouvindo. Ele está dentro do teu coração. O teu coração é a morada do Espírito Santo de Deus. Fale com Ele. Pode falar com Ele que Ele te ouve. Pede perdão a Ele se você cometeu algum erro. Oh Senhor nosso Deus, são tantos os problemas, são tantas as dificuldades, são tantas as divergências, são tantos problemas, Pai, que às vezes nós nos sentimos incapacitados, e somos. Mas quando clamamos o nome do Teu Filho Jesus Cristo, quando nos entregamos em Tuas mãos, somos capacitados. Quando olhamos para as nossas perdas, para os nossos bens materiais, e vemos que tudo foi jogado por água abaixo, o Senhor é poderoso, é capaz
de abençoar em porção multiplicada. E olha que o Senhor fez isso com Jó. Mas de acordo com a necessidade, o Senhor dá 10, 20, 100 vezes mais. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor é o dono de todo o ouro, é o dono de toda a prata. O Senhor pode fazer. Se há uma enfermidade, ó Deus, incurável em alguém que está aqui presente nesta noite, o Senhor é poderoso para curar. O Senhor é poderoso para fortalecer o nosso coração. O Senhor é poderoso para aumentar, multiplicar a fé desta pessoa, ao ponto dela ajoelhar, se curvar diante de ti e declarar que o Senhor é o único Deus da vida dela ou dele, e o Senhor com certeza o abençoará. Oh Jesus, toca no alto da cabeça dessas pessoas, multiplica as tuas bênçãos, as tuas misericórdias, permite sempre, ó Deus, que de ti saia virtudes. Eu me lembro daquela mulher que tinha o fluxo de sangue, e ela tocou em ti, Senhor. Eu sempre me lembro dessa passagem maravilhosa, e que ela, ao tocar nas tuas orlas, de ti saiu virtudes, Pai. Permita que saiam virtudes de ti em favor da tua igreja. Permita que saia de ti, Senhor, o refrigério de alma, para que nenhuma dessas pessoas que ouviram a tua palavra tenha esse aperto no coração, este medo no coração, esse receio das coisas que estão para fazer, essa falta de confiança, de fé, Senhor, que já perdeu há muito tempo, que esta fé, que essa confiança, que essa certeza de que tu estás à frente de todas as coisas. Ó Deus, refrigera a alma, em nome de Jesus. Abençoa-os, ó Pai querido, é a tua igreja, são ovelhas tuas, ovelhas do teu pastoreio. Ó Deus, eu estou pedindo a ti, Pai, o Senhor é o Deus de todas as coisas, Deus Yahvé. Eu estou pedindo a ti nesse momento, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que se alguém entrou aqui enfermo nesta noite, ou carregando qualquer outro tipo de problemas, que o Senhor, pela tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo, cure essas pessoas, abençoa essas pessoas, multiplica-lhes a fé de cada uma delas, para que, ao abrir a sua boca, saiam palavras maravilhosas, palavras de refrigério, palavras de restauração, em nome de Jesus, e que toda a igreja do Senhor diga amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus.
necessidades. E a tua mão, poderosa e santa, jamais se aparta do alto da nossa cabeça. Tu és Deus. Diz a tua palavra que o Senhor estendeu os céus como uma cortina. E nós olhamos a imensidão dos céus. Às vezes, Pai, é tão difícil para nós estender uma cortina dentro da nossa própria casa. Mas o Senhor estendeu os céus com o teu poder. O Senhor estendeu os céus com a tua palavra. E se o Senhor fez todas as coisas, como diz a tua palavra, que o Senhor fez todas as coisas através da palavra. Oh, Senhor, não existe outro Deus como tu. E o Senhor, com teu cuidado, o Senhor formou-nos com as tuas próprias mãos. E se o Senhor formou-nos com as tuas próprias mãos, é porque o Senhor tem um carinho muito especial para conosco. Por isso, Pai, nós somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Por isso, Pai, Te rendemos graças e louvor, porque o Senhor é o nosso Deus. Amém, Jesus, e amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, chegamos ao término deste culto. E pedimos ao Senhor que no nome do Teu Filho Jesus, o Senhor permaneça para o terceiro culto de hoje. Que vidas sejam abençoadas. Como vamos sair daqui abençoados por Ti. Com o nosso coração transbordando a Tua presença, transbordante do Teu Espírito.
esse teu amor precioso e grandioso, ó Pai querido, permaneça em cada um de nós. Que a tua graça, que a tua misericórdia, que a tua benevolência nos acompanhe para todo sempre. Ó Espírito Santo de Deus, tu que habitas em nossos corações, esteja conosco todo o tempo. Livra-nos, evita-nos que venhamos fazer qualquer coisa que desagrada a ti. Fala aos nossos corações, Pai, antes que aconteça as coisas, antes que aconteça o pecado. Fala, toca no coração da tua igreja, em nome de Jesus, e que toda a igreja do Senhor diga bem forte, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Ele é Deus, Ele é o Deus de toda a eternidade. Ele é o Senhor, Ele é santo, 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 santo. Amém, Jesus, e amém. Glória a Deus. Vão na paz do Senhor, que Deus continue abençoando suas vidas rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém e amém.